Olá, boa noite! Você verá nesta edição do Ônibus TV. O veredito final. Juiz determina que Itapemirim não assuma transporte urbano em São José dos Campos. No rodoviário, a NTT revoga a suspensão de 61 linhas da Itapemirim-Caiçara. E ainda, PCCC estima prejuízo e pede indenização para a Prefeitura de Maringá. Essas e outras informações você confere agora aqui no Ônibus TV. A Justiça deu veredito final sobre a concessão da Itapemirim no transporte público de São José dos Campos. O juiz Eduardo de França Helene, da primeira vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, no interior paulista, reconsiderou nesta última quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, a própria decisão que tomou em 20 de janeiro de suspender a contratação do grupo Itapemirim para o transporte urbano da cidade. Ambos os contratos somariam quase 2 bilhões de reais. Na ocasião, o magistrado havia determinado a suspensão da contratação da Ita Transporte Urbano Limitada, que operaria o lote 1 dos ônibus municipais, e da Itapemirim Transportes Urbanos Limitada, do lote 2. Na nova decisão, o magistrado diz que não faz mais sentido determinar a suspensão dos contratos, porque estes já foram rescindidos, e determinou que a Prefeitura de São José dos Campos se abstenha de celebrar contratação com o grupo Itapemirim. Como os contratos já foram rompidos, a decisão impede qualquer retomada da contratação, o que na prática inviabiliza a aceitação de recurso do grupo de Sidney Piva. Portanto, reconsidero a decisão equilibrando da melhor forma possível as pretensões do autor, as manifestações e a constatação de que a administração pública municipal já rescindiu o contrato administrativamente para que os trâmites administrativos mencionados pela municipalidade possam correr normalmente. Sem se descurar do interesse público, fica aqui determinado que o município de São José dos Campos abstenha-se de celebrar o contrato de concessão com a empresa Itapemirim, impedindo-se a consolidação dos efeitos do resultado declarado no certame já realizado na ulterior deliberação. O juiz ainda demonstrou preocupação diante do risco de atrasos em uma nova licitação. O juiz ainda demonstrou preocupação quanto ao risco de atrasos em uma nova licitação, diante de um possível imbróglio jurídico na Justiça. Assim, o contexto sugere que a questão está sendo resolvida na seara administrativa e a manutenção da suspensão da contratação e do contrato administrativo pode, de fato, apresentar eventual novo certame. A Itapemirim pode ainda recorrer. Resumindo para você, a Itapemirim não vai assumir o transporte coletivo urbano de São José. O sonho da empresa e do Piva foi por água abaixo. Às vezes, olha, é até bom que a empresa não assuma esse transporte, até porque a Itapemirim não tem experiência alguma com transporte urbano. E essa história, dos 500 ônibus elétricos da China, já sabíamos que não ia colar. Aliás, falando da Itapemirim, agora no setor rodoviário, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, atendeu a um novo pedido do grupo para revogar pedidos de supressão ou paralisação de 61 linhas, seções e mercados de ônibus interestaduais, registradas com a aviação Itapemirim e Viação Caiçara. A Caiçara é uma marca fantasia que não está sendo mais usada pelo grupo, mas na agência federal consta em situação ativa. As supressões e paralisações de linhas
estavam autorizadas a entrar em vigor a partir de 27 de janeiro de 2022. Com as revogações publicadas, por meio de novas portarias, a situação fica revertida. Várias linhas consideradas importantes foram paralisadas no fim do ano passado. Vou dar aqui alguns exemplos: Belo Horizonte, Recife, Cachoeiro de Itapemirim, Campos dos Goitacazes, Recife, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, João Pessoa, entre várias outras rotas. A Transporte Coletivo Cidade Canção estima enfrentar um prejuízo de 132 milhões de reais, considerando os últimos 10 anos de contrato com a Prefeitura de Maringá, assinado em 2011. O resultado foi apurado pela Fundação Getúlio Vargas, contratada pela empresa, e não leva em consideração as correções dos períodos. Esse valor é a soma dos 2 processos judiciais que a empresa tem contra a Prefeitura de Maringá. Um de 2019, pedindo a recomposição de cálculos da tarifa, e um de 2020, considerando os impactos da pandemia. Os processos foram juntados na Justiça. O pedido da TCCC é que a Prefeitura indenize a empresa para cumprir o equilíbrio financeiro previsto em contrato, como explica o advogado da empresa, Fabiano Moreira. O advogado diz que a empresa vem de um decréscimo no número de passageiros, que no ponto de vista da companhia causa um desequilíbrio financeiro. O advogado informa que os reajustes tarifários não são suficientes e acumulam prejuízo. Essas circunstâncias prevê em contrato que é necessário reequilibrar, restabelecer essa equação para que o sistema, ao longo do tempo, não entre em defasagem. Com esse acúmulo de perdas, que vem desde 2011, a empresa, em 2019, se viu obrigada a judicializar a questão após várias negativas do poder concedente em não só reajustar a tarifa, mas também deixar de subsidiar o sistema no tocante àqueles passageiros não economicamente ativos, diz o advogado. São 2 ações. Uma delas discute o período de 2011 até 2019 e outra se refere ao pior cenário que possa ter existido, que seria o cenário da pandemia, em que o sistema permaneceu circulante com custos fixos e não tinha receita alguma para conseguir, ao mínimo, uma contrapartida para remuneração para conseguir fazer frente a estes custos, complementa. Segundo ele, a empresa espera que haja um acordo entre as 2 partes. Frente a esse problema, é necessário negociar. Então a empresa e o município vêm fazendo conversas e está em franca negociação, declara o advogado da Cidade Canção. A Prefeitura de Maringá foi procurada e informou que ainda avalia o caso junto ao Departamento Jurídico e que não vai se pronunciar e se manifestar no presente momento. Não é de hoje que existe esse imbróglio entre a Prefeitura de Maringá e a Transporte Coletivo Cidade Canção. As discussões entre o poder concedente e a empresa já são bastante antigas. E o Ônibus TV de hoje está terminando, mas nós estamos presentes nas redes sociais. Lembrando que no próximo domingo teremos um vídeo especial mostrando a terceira e última parte da garagem central de ônibus aqui de Maringá. Você vai conferir uma imagem panorâmica ali do local, mostrando todos os carros que ficam guardados ali. Tá muito show! Espero vocês! Muito obrigado pela sua companhia, preferência e audiência. Nós nos reencontramos amanhã com o Jornal do Ônibus, às 7 da noite, e com o Buzz Tonight, às 9. É muita notícia e informação para você, aqui na tela do Próxima Parada. Boa noite a todos e um ótimo fim de semana.
Informação de qualidade, debate com credibilidade, opinião com imparcialidade. Um jornalismo firme e dinâmico. Buzz Tonight, sábado, 9 da noite.